Meus irmãos, minhas irmãs, sou Geraldo Mariz, trabalhador voluntário da Casa de Gararmon. Hoje eu trago para refletirmos a lei da evolução. Cada um de nós é um espírito encarnado a caminho de Deus. A vida na Terra é sempre uma oportunidade de reajustamento no caminho do bem. A escolha nos pertence, logo, as consequências boas ou más são resultado de nossas próprias decisões. É a lei da ação e reação, das causas e consequências. Se agora estamos sofrendo, podemos concluir que a causa do sofrimento advém dos erros anteriores. Se, portanto, fizermos o mal, cedo ou tarde sofreremos as consequências. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Isso explica a razão de tanto sofrimento no mundo. Por isso, um caminha mais depressa que o outro, como os diferentes alunos de uma mesma classe escolar. Quanto melhor nossa conduta, mais depressa nos libertaremos dos sofrimentos, encurtando o caminho da evolução. Não há céu nem inferno, conforme pintam as religiões tradicionais. Existem, sim, estados de alma que podem ser descritos como celestiais ou infernais. Não existem também anjos ou demônios, mas apenas espíritos superiores e espíritos inferiores, que também estão a caminho da perfeição. Os bons se tornando melhores e os maus se regenerando. Deus não quer nenhum dos seus filhos se perca. E a vontade de Deus, a suprema vontade, é a lei. Se a sorte do ser humano fosse inapelavelmente selada após a morte, todos estaríamos perdidos, visto termos sido muito mais maus do que bons, e quase ninguém, hoje em dia, mereceria ir para o céu de bem-aventuranças, onde só caberiam os puros. Por outro lado, uma vida, por mais longa que seja, não é suficiente para nos esclarecer a respeito dos planos de Deus. Muitos não têm sequer como garantir a própria sobrevivência, e muito menos ainda a oportunidade de uma boa educação. Muitos nunca foram orientados para o bem, outros morrem cedo demais, antes mesmo de se esclarecerem sobre o melhor caminho a seguir. Não sabemos quantas encarnações já tivemos, e muito menos quantas teremos pela frente. Sabemos, no entanto, que, como espíritos atrasados, teremos muitas e muitas encarnações, até alcançarmos o desenvolvimento moral necessário para nos tornarmos espíritos puros. Todavia, nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e inferiores ao nosso. Quando evoluirmos muito, poderemos renascer num planeta de ordem elevada. O universo é infinito. Na casa de meu Pai há muitas moradas, já dizia Jesus. A Terra é um mundo de categoria moral inferior. Haja visto o panorama lamentável em que se encontra a humanidade. Contudo, ela está sujeita a transformar numa esfera de regeneração, quando os homens decidirem praticar o bem e a fraternidade reinar entre eles. Esquecimento do passado. Não nos lembramos das vidas passadas e nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente, pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se encontram junto de nós
para a reconciliação. Por isso, existe a reencarnação. Certamente hoje estamos corrigindo erros passados e praticados contra alguém, sofrendo as consequências de crimes perpetrados ou mesmo sendo amparados, auxiliados por aqueles que no pretérito nos prejudicaram. Daí a importância da família, onde se costumam reatar os laços cortados em existências anteriores. A reencarnação, desta forma, é a oportunidade de reparação, como é também oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e perante nós mesmos, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível, dependendo de nossas condições espirituais. Podemos ou não ter escolhido provas, os sofrimentos, as dificuldades que provarão nosso desenvolvimento espiritual. A reencarnação, portanto, como um mecanismo perfeito da justiça divina. Explica-nos por que existe tanta desigualdade de destino das criaturas da Terra. A finalidade da vida na Terra é, portanto, primeira, para expiarmos o mal praticado, pagando muitas vezes com sofrimento nossos erros. 2. Para provarmos ou medirmos nosso grau de evolução ante as dificuldades da vida. Reencarnação. Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Desse modo, ele tem possibilidade de se desenvolver, evolucionar, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de uma série para outra através de diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado, e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e reencarnando quantas vezes forem necessárias, para adquirir mais conhecimento através das múltiplas experiências da vida. O progresso adquirido pelo espírito, pelas experiências vividas nas inúmeras existências, não é somente intelectual, mas, sobretudo, o progresso moral, que vai aproximá-lo cada vez mais de Deus. Mas, assim como o aluno pode repetir o ano escolar uma, duas ou mais vezes, o espírito que não aproveita bem a sua existência na Terra pode permanecer estacionário por muito tempo, conhecendo maiores sofrimentos e atrasando assim sua evolução. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Salmo 121, versículos 7 e 8. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. O que se segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios 21, 21. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Reflitam. Analise como está a sua evolução. Acredite, você é um ser humano muito extraordinário para Deus, e Ele está sempre oportunizando sua evolução. Mas depende de você, depende de nós querermos. Ele sempre estará nos dando chances porque Ele quer que sejamos seres absolutamente evoluídos, porque assim estaremos com Ele, ajudando sempre e serviremos cada vez melhor. Que Jesus os abençoe
Que Jesus os proteja e que Deus os intuam. Fiquem em paz e com Deus.